Eu acompanhei o primeiro jogo do Campinense contra o Afogados, né? Aquele amistoso, que foi 0-0. E a gente viu, obviamente, defeitos, mas a gente não vai cobrar ali de um clube na pré-temporada, primeiro jogo, Primeiro jogo, é. todo mundo se conhecendo ainda, né? Então é óbvio que vai ter ali fragilidades que a gente vai observar, mas que não é o momento para a gente comentar ou criticar o time, né? Mas o problema é o seguinte: quando você olha aquele jogo do Afogados, que eu acho que foi do dia 23 de dezembro, 23. 23 de dezembro, passado aí 20 dias, mais de 20 dias, 21 dias, e a gente assiste o jogo contra o Serra Branca, parece que a gente ouviu o mesmo time. Entendeu? Então, o problema é esse. Aquele time que a gente viu dia 23 de dezembro e o time que a gente viu dia 11, na verdade dia 11, então foi 20 dias mais ou menos, menos de 20 dias, de uma partida para outra, a gente viu o mesmo time. A gente viu o mesmo time. Né? Então, a gente se pergunta qual a evolução do Campinense durante esse período. Essa é a pergunta que a gente se faz. E a gente viu um futebol nada abaixo, totalmente, né? Abaixo até de falar aqui, porque a gente não observou absolutamente nada. 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 Não teve uma jogada trabalhada, não teve uma jogada do esquerdinha, não teve uma jogada individual, não teve uma jogada coletiva de linha de fundo. A gente não observou absolutamente nada. Então essa é a nossa tristeza. A gente esperava minimamente um pouco mais. Não é uma atuação de gala também, né? Que a gente. É isso, a gente não esperava isso. Não é que a gente esperava uma atuação de gala, mas a gente esperava minimamente que houvesse futebol, porque Uma ideia, né? uma ideia de jogo, porque o campeonato é muito curto. Claro que para mim, por exemplo, eu sou muito apegado ao bom futebol, mas num campeonato curto como esse, principalmente nas primeiras rodadas, o principal é vencer, né? O principal é vencer. Mesmo que o futebol ainda não esteja tão apurado. Mas o problema é que a gente não jogou absolutamente nada e mereceu perder até demais. 2-3-0 para o Serra Branca era um resultado justíssimo. Então a gente entra no terceiro ano, desde 2023, com riscos reais de não se classificar. Vou iniciar uma pesquisa, eu estava até falando para você aqui em off, que vou fazer essa pesquisa se isso já aconteceu, pelo menos na história recente do Campinense. Do Campinense passar 3 anos consecutivos sem se classificar para a fase de semifinal. A gente sabe que o campeonato já foi disputado de outras formas. Antigamente tinha o primeiro turno, fazia as semifinais e finais, segundo turno, semifinais e finais. E o campeão do primeiro turno, com o segundo turno, fazia uma final, né? A gente fez um apanhado na mente, né? Então a gente já viu em alguns momentos o Campinense não participar do primeiro turno, das semifinais, mas participar do segundo turno e, consequentemente, você está participando ali das finais do campeonato. Né? Mesmo que seja de um dos 2 turnos. Mas o que está acontecendo no Campinense agora é o Campinense não ficar entre os 4 colocados, perigando pelo terceiro ano consecutivo. Então isso é muito grave. E minha sensação saindo do estádio foi a sensação de tristeza. Não é de raiva. É de ver algo que está definhando. E mesmo nesse definhamento, a torcida estava lá. A torcida estava lá comemorando, a torcida compareceu e até um bom número para O mês de maior janeiro. público do Trio de Ferro foi do Campinense. Maior público aí dos 3 clubes, vamos dizer assim, considerados maiores da Paraíba, né? Foi o nosso. Então, a torcida compareceu, a torcida faz a sua parte, mas a gente precisa ver algo da diretoria, um trabalho diferente que a gente infelizmente não vê, e a gente também precisa ver algo dentro de campo que infelizmente a gente também não vê. Então, essa é a situação do Campinense. Foi uma partida muito, muito fraca, mas a gente torce que aí o rival também foi mal, empatou, dá um alento, né? Dá um alento, e aí vamos ver o que acontece no clássico de domingo. É isso